Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais um programa da TV Coxanautas. Mais uma vez de forma virtual, estamos aqui reunidos, eu com o Ricardo, com o Rogério. E hoje a gente tem a honra de ter esse convidado mais do que especial, um cara que fez grande diferença no Curitiba como treinador e treinou o Curitiba em 2003, 2006. E a gente tem a honra de receber o Paulo Bonamigo, que está aqui com a gente. Bonamigo, obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra recebê-lo aqui. Você que já foi até campeão mundial como jogador, né, pelo Grêmio e depois teve uma carreira aí de treinador, tanto no Brasil quanto fora, de muitas vitórias aí. E a gente te admira bastante e é uma honra para a gente te receber aqui. Boa noite a todos, TV Coxanautas. Para mim é uma grande felicidade estar falando com a nação Coxa Branca, onde eu tive a felicidade de trabalhar por 2 vezes e considero realmente um ambiente fantástico que eu fiz dentro do Curitiba nas 2 passagens, mesmo que a segunda passagem nós não tenhamos atingido nossa meta, nosso objetivo, mas sempre fica um legado do que foi construído e eu fico à disposição de vocês aí para a gente poder conversar. Bom, muito legal. Pô, é um prazer enorme estar podendo conversar com o Bonamigo. Eu acho que para quem tem a mesma idade que eu ali, quem nasceu no início dos anos 90 e pôde acompanhar o Curitiba a partir ali do final dessa década e pegou ali 2000 e de lá para cá, eu acho que o Bonamigo, sem dúvidas, é o melhor treinador que a minha geração já viu no Curitiba. E é um prazer enorme estar podendo falar com você, Bonamigo. É um ídolo meu de infância. Eu hoje estar conversando com você é uma satisfação enorme. O ano de 2003 foi um ano que marcou muito a minha vida. Foi um ano que eu comecei a ir com maior frequência nos estádios. Então, particularmente, para mim, hoje, é um programa que eu fico muito feliz em ter a oportunidade de fazer. Esse time de 2003 foi realmente maravilhoso. Começou o teu trabalho em 2002, né, quando você chega do Paraná Clube, que já vinha fazendo um bom trabalho. O Coritiba vai lá, consegue tirar o Bonamigo do Paraná Clube. Poxa, não vinha tendo bons anos desde 98, 99 conseguiu o título estadual e de lá para cá não vinha fazendo boas temporadas. E o Bonamigo resgatou essa alegria do torcedor em poder tá acompanhando o time, e eu, a partir desse momento, começo a acompanhar com maior frequência o time. Então, para mim, é uma satisfação enorme estar podendo falar com você hoje. E queria que você comentasse um pouco desse teu trabalho, como que foi o ano de 2003, a montagem do elenco, porque foi um elenco que chega com poucas peças, poucas novidades, usa muito a base, né? E acaba ganhando um campeonato paranaense que é memorável até hoje, foi de forma invicta e fez uma Série A, maravilhosa. Foi um ano para ficar na memória do torcedor, e queria que você comentasse um pouquinho desse time, desse ano, como foi o trabalho. Bom, a gente sabe que quando a gente faz uma equipe vencedora, tu não trabalha sozinho. Eu sempre fui muito partidário de trabalho em equipe e eu encontrei dentro do Curitiba uma equipe multidisciplinar, e eu falo para vocês que aprendi cedo no futebol que uma das razões de um sucesso de uma equipe também é você ter uma equipe multidisciplinar, aquelas pessoas que trabalham junto contigo, é o preparador físico, é o massoterapeuta, é o fisioterapeuta, é o preparador, é o gerente de futebol, é o coordenador de futebol, é o próprio presidente, que também faz parte, mesmo que seja de uma hierarquia mais em cima, mas vertical, mas também faz parte. Nós conseguimos uma integração extraordinária. Desde o primeiro contato, quando eu fui procurado pelo Sérgio Ramírez e Oscar Yamato, 2 dirigentes na época do Curitiba, que eles me chamaram para se reunir comigo em
em Pinhais. Fomos numa lancheria simples, eu era treinador do Paraná, estava fazendo a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Nós tínhamos perdido a primeira partida em São Paulo por 3-1 e ganhamos no Couto 1-0, faltou um gol e aí nós fomos eliminados. E a partir dali eu sentia, fui conversar com os dois diretores do Coritiba e conhecer o projeto. E fiquei muito encantado com a forma como foi abordado, a forma como foi colocado para mim o planejamento, com a sinceridade toda do próprio presidente Giovanni Gionedes, na época, que ele falou: eu vou contratar um treinador que vocês conhecem, porque eu já estava trabalhando já praticamente quase 1 ano e meio dentro do Paraná Clube, mas eu não tenho mais dinheiro para fazer aquisições de porte nenhum. E o que ele vai ter tempo para poder construir uma boa equipe. E nós arregaçamos as mangas, não teve a menor dúvida. A gente sabia da grandeza do Coritiba, sabia da grandeza do projeto. Tivemos uma interação muito grande com o torcedor se sensibilizando com o momento atual do Coritiba, que financeiramente não tinha condições de fazer time. Conseguimos olhar muito internamente dentro do clube, onde nós tivemos uma sorte danada de usufruir de uma safra fantástica, onde veio Adriano, Lira, Marcel, Lima, Alexandre Fávaro, Tesser, Danilo. Puxa, vai me faltar alguns aqui que vai me faltar memória. Os volantes, Williams, Douglas Peruíbe. Douglas, mas esses foram mais à frente. Esse veio na de 2006. Essa de 2002. É verdade, 2001, esse é depois, é verdade. Esse veio mais, foi um absurdo da forma como a gente conseguiu revelar o Adriano, porque o Adriano era o Lira, que era para ser o titular, e o Badé, que já eram da casa, e nós, num amistoso no interior do estado do Paraná, a gente conseguiu colocar em campo o Adriano com 30 minutos. Ele falou para mim: estou pronto com 17 anos. Com 17 anos, o Adriano, lateral esquerdo, ele já mostrou para mim que ia poder ser muito útil dentro do Campeonato Brasileiro. Então, nós começamos uma construção de um time onde trouxemos peças pontuais, pegamos o Tcheco do Malutron, eu trouxe o Lúcio Flávio, que foi o camisa 10 do Paraná, trouxemos o Ramírez, indicou o Fernando Praz, que tinha, junto com o Oscar, trazido do Vila Nova, trouxemos o Ceará, que também indicado por Ramírez, dentro dessa formatação de time, assim, 4 peças pontuais. Nós tínhamos uma estrutura montada já em termos de plataforma de jogo do Ivo Wortmann, que me impressionava muito quando o Coritiba jogava um ano anterior, e eu mantive aquela plataforma, claro, com peças diferentes, com alguns jovens, e fomos construindo. Fizemos um campeonato brasileiro, o primeiro campeonato com 26 clubes, onde classificavam 8 equipes. Nós conseguimos disputar até a última rodada, quando nós tivemos o último jogo nosso contra o Gama, no Distrito Federal. Se a gente vencesse o jogo, nós pegávamos a vaga do Santos, que foi o campeão brasileiro naquela época. Classificavam os 8 primeiros, em 2002, e nós perdemos a vaga na última rodada. Nós fizemos um campeonato muito regular, muito consistente, com 26 clubes. A gente ficar em 9º, 10º lugar, como a gente terminou, assim, foi uma campanha muito boa, e foi onde a visão, no meu ponto de vista, o grande ponto da visão, porque a gente sabe a cultura do futebol brasileiro é sempre procurar trocar, e nós demos sequência a um andamento de trabalho. No ano seguinte, a gente veio mais forte, já com uma base bem construída. A gente conseguiu um campeonato invicto paranaense, ganhando os 2 clássicos, ganhamos 2-1 do Atlético, ganhamos 3-2, se não me engano, do Paraná Clube na fase classificatória, e depois nas semifinais a gente fez Londrina, decidimos com o Paranavaí o campeonato, com 13, 14 jogos invicto, a equipe cada vez mais personalizada, com os jovens bem confiantes, com um grupo realmente com uma unidade verdadeira, porque a gente sempre fala, para a gente formar um time com uma verdadeira união,
a gente tem que estar preocupado com o problema do outro. E a gente sentia isso dentro desse grupo, que tinha a preocupação do propósito do companheiro. E aí nós realmente conseguimos, dentro dessa integração que houve, partindo de uma comissão técnica que já tinha uma boa unidade, que nós tínhamos o presidente, nós tínhamos o Domingos Moro, que ele era participativo também na questão, e eu sou um cara que tive um certo problema com ele, mas eu não deixo de colocar ele também junto da participação que ele teve em dar personalidade, que ele sempre foi um incentivador de aproveitar os jovens formados dentro do próprio Curitiba. E aí, em 2003, veio aquele campeonato invicto que fez a equipe com um outro patamar, já num nível mais de um time que entrou dentro do Campeonato Brasileiro mais confiante. Tivemos, nas 4 primeiras rodadas de 2003, uma certa dificuldade entrando dentro da competição. Perdemos praticamente, acho, de 4 jogos. Acho que fizemos 1 ponto. E olha como trabalha uma direção que tem visão. Eles, em momento algum, falaram em troca. Eles acreditaram numa ideia, numa convicção, num conceito que existia dentro do Curitiba na época, e a gente permaneceu. E aí começou a vir uma regularidade dentro da competição impressionante. A equipe tinha virada de jogos, a equipe venceu o Flamengo 5-0, os atletas foram crescendo, coletivamente a equipe foi incorporando em termos de construção de modelo de jogo, a equipe foi criando, comecei a ter tempo já conhecendo mais os atletas, algumas variações. Eu gostava de jogar no 3-5-2, mas começava a fazer uma linha de 3 com um volante, um zagueiro só, o Edinho Baiano, e colocava o Ceará para fazer o terceiro elemento, que era um lateral marcador e apoiador com ótimo cruzamento, para ter uma saída de bola um pouquinho mais trabalhada, com uma bola no chão, porque o Curitiba, dentro de uma ideia e conceito de jogo, era uma equipe que competia, que era extremamente aguerrida, mas quando tinha posse de bola, ela gostava de jogar, era uma equipe bem agrupada, uma equipe que dava uma iniciação de jogo bem inteligente de trás para o Ceará, que usava o Jackson, que era o médio para trabalhar de médio ala, fazia uma função de lateral, e a hora que a gente necessitava ter uma superioridade de meio campo, o Jackson vinha para, junto com o Tcheco, Roberto Brum e o Lima, ter uma consistência muito forte, e a gente deixava para a intensidade de jogo com o Adriano, que era um absurdo a intensidade de jogo. E nós tínhamos um centroavante, que era o Marcel, que entrou numa fase de artilharia em 2003, fantástico, foi um dos artilheiros do campeonato, acho que fez mais de 20 gols. Fez 20 gols, na verdade. E aí nós conseguimos terminar a fase dentro da Libertadores e projetando um futuro fantástico, porque o ano seguinte teria uma Libertadores, e a gente sabe que antigamente era muito mais difícil, principalmente uma equipe de pouco investimento. A nossa folha era uma folha de 300, 400 mil, e olhe lá, era uma folha pequena, contra folhas na época de 2 milhões, 3 milhões, o Cruzeiro era uma folha fantástica na época, com jogadores já de seleção brasileira, mas tinha várias situações. Eu falei do trabalho, mas a questão do cenário também da nossa torcida, a gente passar o ônibus e colocar propositalmente dentro do meio da torcida antes de entrar no campo era um fator motivacional muito grande também, que a equipe já entrava ligada dentro do Couto Pereira, tinha um aproveitamento espetacular de vitória, entrava muito confiante, e isso aí foi fantástico. No final foi todo o grupo aplaudido e merecido, porque era um grupo que tinha caráter, eu sempre falo que é fundamental, essas unidades que a gente procura, integração, qualidade de trabalho, uma boa ideia, conceito de jogo, um time que tinha coragem para jogar dentro e fora de casa, e, acima de tudo, um grupo que tenha caráter, comprometido com aquilo que foi estabelecido. E, bom amigo, aquele time de 2003, ele tinha uma mescla interessante. Ele tinha jovens, como você citou, como Lima, Marcel, Alexandre Fávaro, Adriano, né, o próprio zagueiros Danilo, Nivaldo, e também tinha jogadores experientes como o Edinho Baiano, o Odivan, o zagueiro do Vasco, o próprio Marco Brito, que era o Marco Brito, que era um centroavante do Fluminense, o Reginaldo Nascimento.
E ainda ele tinha o Jackson, né, muito bem mencionado por você, que era um motorzinho praticamente do time, e ainda tinha jogadores não tão conhecidos na época, como o atacante Edu Salles, como o próprio Tcheco, que ainda não tinha a história no futebol que ele construiu depois. Até que ponto essa mescla contribuiu para o sucesso daquele time? Até o Souza, que veio da DAP aquele ano, O né? Souza, um Jogou o meia Campeonato também. Paranaense. E numa reta final ele teve sua importância, né? Porque o time perde o Tcheco e o Souza passa a jogar com maior frequência. Até que ponto essa mescla ajudou o Coritiba? Eu acho que foi uma situação seguinte: nós conseguimos formar um time. Quando tu forma um coletivo forte, as individualidades elas aparecem. Então, vários jogadores tiveram um nível de performance muito alto. Tanto que é um absurdo que eu aí dando uma revisada quando fui conversar com vocês, tanto que na minha volta em 2006 eu não tinha, isso é questão de 2 para 3 anos, eu não tinha nenhum jogador da geração da época de 2003. Se olhar o time que disputou a Série B, quando cheguei em 2006, eu já cheguei na 4ª ou 5ª rodada. Eu já estava numa situação de turbulência, porque o Coritiba não tinha chegado na final do Paranaense, acho que foi eliminado pela DAP. A DAP, isso mesmo. E aí não chegou, começou a Série B com uma grande turbulência. Eu assumi, acho que na 5ª ou 6ª rodada, se eu não me engano, estava em 7º lugar. Mas eu começo a analisar, não tinha um jogador 3 anos depois. O que aconteceu com o Coritiba nesse período, entendeu? Que era um time que, em 2003, estava se tornando um grande clube do futebol brasileiro, quer dizer, estava numa possibilidade porque nós, com esse coletivo, nós conseguimos fazer grandes individualidades. O Fernando Praz foi um goleiro fantástico, o Ceará se destacou, o Edinho Baiano, mesmo com 35 anos, teve um destaque fantástico, o Tcheco, um absurdo, o Marcel foi artilheiro, então o Lima também teve momentos fantásticos em termos de... Roberto Brum teve uma boa carreira. O Roberto Brum, que era um jogador que no Fluminense ele não tinha se revelado, e no Coritiba ele foi um jogador que se destacou. Então eram vários destaques, porque tinha um coletivo muito forte. Então aí as individualidades elas cresceram muito nesse momento, e a transformação foi evidente. Foi evidente o crescimento, o patamar que a equipe atingiu. Tanto que eu falei que um dos grandes arrependimentos meu profissionais foi não ter continuado, porque o Coritiba depois, em 2004, tinha financeiramente condições melhores de trazer, e trouxe Aristizábal, o Artuta, eu acho que trouxe jogadores mais renomados. Luiz Mário, né? Luiz Mário, enfim, e formar um time ainda de um nível de Libertadores que precisava fazer, a necessidade tinha que fazer aquela ocasião, mas de qualquer forma foi bem isso, foi muitos jogadores que cresceram junto com a instituição. O Coritiba de 2003 pode ser considerado, na sua carreira dentro do futebol brasileiro, o seu melhor trabalho como treinador ou não? Foi o melhor trabalho, e que realmente que eu tenho alguns trabalhos sólidos, que às vezes os trabalhos sólidos não implicam numa conquista. Salvar o Botafogo, como em 2004 assumimos o Botafogo no último colocado, em 2004, eu acho 2000, depois do Atlético, o Botafogo era o último colocado do Brasileirão, conseguimos salvar no último jogo com o Atlético Paranaense, que estava disputando o título em 2004 com o Santos, e nós não podíamos perder para o Atlético. Então, tem alguns trabalhos importantes, mas assim, do trabalho pela continuidade, pelo tempo de durabilidade, que foi quase 2 anos e 7 meses de trabalho, uma filosofia bem implantada, um modelo de jogo bem adaptado, e sem dúvida foi um trabalho que me começou a me dar, abrir o mercado brasileiro e para fora, principalmente para fora, que a visibilidade do Campeonato Brasileiro em nível internacional é muito grande. Tá. Eu só tenho eu fiz uns trabalhos ótimos também, que às vezes não é divulgado, vocês também não tiveram a oportunidade de acompanhar, porque às vezes é aquela discriminação às vezes que acontece, o jogador quando vai para o mundo árabe acha que lá
tu não tem pressão, existe pressão, existe grandes treinadores, um intercâmbio enorme no mundo árabe. Eu enfrentei lá o treinador da seleção da Croácia, vice-campeão de 2018 na Copa do Mundo, era meu rival do Al-Ain, o treinador croata. O Quique Flores, que era treinador espanhol, era um treinador que ficou 5, 6 anos. Ele hoje é da Premier League, treinador do Watford. Trabalhou também 6, 7 anos. Então, tu encontra treinadores e tem um intercâmbio, uma globalização muito grande. E a gente aprende muito, fica mais conhecedor. E às vezes tem uma discriminação no sentido que você está desatualizado, não está... Lá se estuda hoje para trabalhar no mundo árabe. Se tu não tiver curso de licença Pro League, tu não trabalha, tem que fazer o curso certinho, mostrar 4, 5 meses o que nós, treinadores brasileiros, estamos fazendo hoje aqui no Brasil, dos últimos 6 anos, acordando, despertando um gigante para a necessidade de conhecimento, a necessidade de capacitação, não achar que cada técnico, como era antigamente, cada um escondia a fórmula do trabalho achando que aquela fórmula era o sucesso, quando nós tínhamos que compartilhar, dividir inteligência, dividir conhecimento para a gente ficar os técnicos cada vez mais gabaritados. Uma curiosidade que eu tenho, o Coritiba é conhecido no cenário nacional por revelar grandes jogadores. Sempre revelou bons jogadores que às vezes acabavam não estourando aqui em Curitiba, né? não tendo muita sequência aqui, mas fora de Curitiba e internacionalmente, como é o caso, por exemplo, do próprio Adriano, do Rafinha, enfim. Naquele time de 2003, você tinha um jogador que era considerado a grande joia daquele time, que era o Alexandre Fávaro, que nunca assim, teve uma grande sequência na carreira, enfim, caiu no ostracismo. E ainda tem outros jogadores, como o próprio Lira, que você disse que era para ser o titular e acabou perdendo a vaga para o Ricardinho, para o Adriano. Tinha o zagueiro Danilo, o Wagner. O que aconteceu que aqueles jogadores que estavam bem cotados não tiveram sucesso na carreira? Olha, eu falo uma coisa, esses meninos eu acompanhei bem. Eu acho que futebol é o seguinte, futebol, se tu não sair de zona de conforto, por mais talentoso que tu chega, se tu não sair de zona de conforto e não se conscientizar que cada dia você tem que estar crescendo, cada dia você tem que estar procurando uma evolução contínua, tu fica para trás. Que hoje está muito dinâmico e realmente tiveram vários jogadores que tinham potenciais, mas o desejo maior de um Adriano que veio lá de baixo foi passando por cima, entendeu? Do Rafinha que veio e passou por cima do James. Lembra que tinha o James lateral, que também era uma grande... James Dean, lembro, claro. Que era uma grande promessa. O Rafinha veio cheio de fome. Então, essa fome que o atleta profissional, e eu fui atleta, eu sei disso, muitas vezes supera aquele jogador que é mais talentoso. Porque tu se determina mais, tu treina mais, você treina com mais vontade, tu tem mais intensidade. E, às vezes, tu tem esses jogadores que são são as joinhas da base que estão vindo cheio de mão, cheio de dedos, tu tem que cobrar também. Futebol sem cobrança não tem futebol, o cara não desenvolve. E tem uns que reagem bem à cobrança, tem outros que já não tem, que sente um pouquinho mais a cobrança. Então o Alexandre Fávaro era isso, a gente tinha que dar muito carinho para ele, dar muito, porque ele era realmente uma joia, era um primor, mas não perdeu espaço para um Lima, que ele era reserva na categoria de base do Marcel, era reserva, nunca foi uma promessa, acabou sendo um jogador que quase vestiu a camisa da seleção. Foi para Cruzeiro, foi para o exterior, fez carreira internacional. Por quê? Porque ele tinha esse apetite, ele tinha coração. Então, às vezes, tu não basta só ter o talento, tem que ter coração, tem que ter alma, tem que colocar vida em cima dessa qualidade que veio para você. Isso vem muito da escola gaúcha também, né, Bonamigo? Essa coisa de raça e transpiração no jogo, né? Às vezes supera a técnica mesmo, né? Muito bom. Não, isso veio lá, mas hoje todo mundo procura toda a competitividade. Hoje está todo mundo, o futebol moderno está pedindo isso, intensidade,
time compacto, time pressionando, sendo rápido. Às vezes ele fica até um futebol mais feio, muito mais tático, organizado, mas sem aquela beleza antigamente que a gente via, década de 80, década de 70, um futebol com mais espaço, um futebol com mais técnica, as jogadas com mais qualidade fluíam. Hoje não. Hoje a gente treina a organização defensiva para não dar superioridade, a gente treina a organização ofensiva, as fases do jogo que nós temos que juntar num cantinho para fazer um jogador a mais, porque a gente está perdendo o quê? Perdemos o talento, perdemos o 1 para 1, perdemos o drible. Hoje não se trabalha mais embaixo aquela jogada individual, muito jogador que surge, que tem hoje um extrema, que tem drible, que tem uma raridade, está super valorizado, porque o mercado desperdiçou muito. Nós fomos muito atrás da tática, do posicionamento, de jogar em 2 toques, sempre em 2 toques. Não, existe áreas de construção que tem que ser um pouco mais objetivo, mas tem áreas de definição que tu tem que usar a criatividade, tem que usar a habilidade, e principalmente nós, e a nossa essência do futebol brasileiro, a gente exportou para a Europa. A Espanha começou a fazer isso, a Alemanha deixou de jogar aquele futebol competitivo, extremamente tático, aguerrido, para jogar um futebol bonito, a ponto de nos dar uma aula aqui numa Copa do Mundo, né? É verdade. E aí a gente sai de 2003 e vamos para 2006. Cara, eu queria Oi, aproveitar pode falar, Rogério. Eu queria aproveitar o gancho do que o Bonamigo falou, até de zona de conforto, da questão tática. E assim, esse time de 2003 do Bonamigo, ele tinha uns conceitos muito modernos para a época, uns conceitos que a gente vê hoje. Por exemplo, essa questão do 3-5-2, ele utilizando um lateral para ter uma qualidade na saída de bola. Isso é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, que é uma coisa aplicada hoje tida como moderna, mas que o teu time de 2003 já apresentava essas características. E assim, quando nós divulgamos ontem que você seria o nosso convidado do TV Coxanautas, a torcida, que tem um carinho enorme por você, acabou mandando muitas perguntas, muitas questões. E uma delas, de um espectador nosso chamado Gustavo Túlio, foi exatamente nesse sentido. Ele perguntou por que naquela época o treinador brasileiro já utilizava o 3-5-2 e hoje em dia é um esquema que está praticamente extinto aqui no país. A gente vê raramente algum treinador usando 3 zagueiros e esse tipo de formação. E é uma formação que na Premier League você vê com maior constância. Você vê em alguns times do Guardiola utilizando. Ele, por exemplo, tem usado o Fernandinho como zagueiro para exatamente nessa tua ideia dar uma qualidade na saída de bola, nesse primeiro passe. E o que aconteceu com o futebol brasileiro? Será que é exatamente essa forma de zona de conforto? O futebol brasileiro hoje, você vê que está estagnado hoje, que você voltou ao futebol nacional, que você tem feito uma ótima campanha, né? Agora, infelizmente, o futebol está parado com tudo que está acontecendo, mas você vinha numa ótima campanha, surpreendendo com o Boa Vista. E como você vê hoje isso? O futebol brasileiro está estagnado? Bem interessante a sua posição, porque é bom a gente, quando eu gosto em programa, que quando se fala de tática e consegue enxergar os modelos, desenhos, as ideias, os conceitos. Eu lá atrás, quando eu montei, é claro que eu vim de uma estrutura, uma plataforma, observei, estudei o Curitiba, eu disse, olha, o melhor momento do Curitiba nos 3 últimos anos, antes de eu assumir, foi com o Ivo, que era um time muito intenso, eu jogava com 3 zagueiros, principalmente com o Edinho Baiano, pela necessidade de jogar com uma linha de 3, o Edinho Baiano tinha que ter uma noção de espaço, de cobertura, de posicionamento fantástico, então, e já era um jogador de... E o Ivo tinha uma característica também peculiar para a época, que ele utilizava na ala 2 meias, né? O Juliano jogava pela ala, depois mais tarde ele volta em 2009 e usa até o Ivo, que foi um jogador gaúcho. Exato. Bem interessante. Então o que aconteceu? Então chegou, eu vou tentar encaixar essa plataforma 3-5-2 em variação, e eu gosto de uma saída, uma construção, iniciar com 3. Por que gosto de iniciar com 3? E sabe que com 3 zagueiro é muito difícil ter uma iniciação. É muito difícil. O Edinho Baiano ainda tinha saída, mas ele era um pouco lento.
para desenvolver uma saída com qualidade. Então, eu adaptei o Nascimento, que era um volante que não era um primor técnico, mas era um cara que me dava uma cobertura do Adriano muito boa, dava uma liberdade para o Adriano poder atacar enorme, ele flutuava, ele cobria bem aquele espaço, dominava muito aquela parte de volante cobrindo para o lado esquerdo. E quando eu vi que eu estava com dificuldade com o Piccoli, com outro, o próprio Odivan, que jogava por ali, numa saída pelo lado direito, eu puxei o Ceará para ter pelo menos uma iniciação também pelo corredor. Hoje, tu vê o time que eu joguei no Boa Vista, a minha iniciação é de 3 também. Eu adaptei um volante, tem 30 anos, o Pedroso, que na realidade é um volante, ele é adaptado pelo lado direito, ele adorou. Ele adorou jogar desse jeito, não quer parar quer jogar agora pro resto, sempre ali, porque o que acontece? Isso faz com que o adversário, normalmente, ele venha e atraia e você tenha mais espaço naquilo que é importante. Onde é que tu controla o jogo, que é o setor de meio campo. Aí o cara vai ter que tirar o jogador de meio campo para ajudar o atacante a pressionar 3. Porque eles têm 3 atrás, 2 não consegue marcar 3. Agora 3, mas quando vier fazer os 3, eu vou conseguir ter alguém com liberdade no meio de campo para começar a construir. E aí vem as ideias. Às vezes tu sai em cima da amplitude, bem em cima da linha, e quando o teu time é conhecido, tu cria variação, como fazia com o Jackson, vem para dentro e abre o espaço para o Ceará passar. É muito fácil o lateral se transformar de zagueiro para lateral, é muito fácil, porque ele faz a iniciação no campo ofensivo, ele chega, põe no Edu Salles, pronto, volta e recompõe. Mas na hora de atacar, eu gosto de fazer 3, adiantar meus laterais em profundidade para ter amplitude bem em cima da linha, e os meus extremos vir para dentro, para dar volume, para junto com meus volantes ofensivos, teoricamente jogadores de construção, ter um time compacto para poder ter o controle do jogo, principalmente em termos de propor uma ideia de dominar o adversário. Em relação, por exemplo, a por que não usa? Na hora de defender, aí eu já faço minha linha de 3. Aí eu volto para o 4-1-4-1, 4-3-3, aí com 2 sistemas. Por quê? Porque hoje todo mundo, porque normalmente quase todas as equipes do futebol, existem algumas que estão, a grande maioria dentro da ideia de jogo é buscar os corredores, que é o caminho do gol. Isso é muito antigo, mas se tu olhar, continua sendo a situação de bola parada e jogo pelos corredores, em cima da profundidade, onde é que sai a grande maioria dos gols. Então todo mundo vai. A ideia de todos normalmente a grande maioria dentro dos conceitos é buscar os triângulos, as dobras e as ultrapassagens pelos corredores. Quando você joga no 3-5-2, tu fica só com ala e tu preenche o meio, tu ganha o volume de meio campo central, muitas vezes tu pode ter dificuldade para enfrentar um time que joga com 2 ponteiros, um lateral e um ponteiro aberto, joga um 4-3-3. Aí tu tem só o lateral para cuidar do lateral que está apoiando e mais o ponteiro que está nas costas. Tu tem que baixar o zagueiro para cobrir lá embaixo. É uma organização que precisa de muito treinamento, precisa de muita sincronização, muita comunicação entre os centrais. Então, por isso que a gente não vê muito, principalmente aqui no Brasil, quando existe no exterior, o que eles fazem? Eles fazem essa linha de 3. Eles fazem uma linha de 5, se transforma uma linha de 5 defensiva, e na frente eles colocam uma linha de 4, para justamente eles podem dar a faixa central de campo, mas eles fazem a dobra com mais 2 extremos na frente dos alas, na hora de defender. Então fica na hora de defender um 5-4-1. Aí quando vai atacar, fica libera os 2, um 3-4-3 ou 3-6-1, dependendo da ideia de cada técnico. Então, por isso que aqui muita gente não quer ter o prejuízo, até porque a cultura também nossa, no momento que tu armar e que tu tentar coordenar essa marcação lateral, os caras, é retranqueiro. E jogar com 3 zagueiros, tá com uma linha de 3, bota mais 2 linhas de 5. Aí os treinadores estrangeiros, que muitos já passaram aqui no futebol brasileiro, e muitos tiveram sucesso. Esses 2 realmente foram muito bem ano passado, o Sampaoli e o Jorge Jesus, que isso aí é bom, até que chacoalha, mexe um pouco com os brios dos treinadores brasileiros, que eles têm que ter consciência que a gente precisa sair dessa estagnação. Agora não, já saímos, já há uma consciência já do grupo nosso
estudo, a CBF Academy está fazendo curso, está vindo muita gente boa aí, se prepara que vem safras de treinadores assim excelentes. Esse que está no Curitiba aí, Barroca, é um cara que promete. A gente sabe que ter treinador não é só metodologia, não é só conhecimento. Tem isso, é importante ter isso, mas é importante ter gestão, é importante ter vestiário, é importante ter leitura de jogo, é importante ter comando firme. Fundamental é ter comando firme, não deixar ninguém tomar conta do que é dele, ninguém, não deixar trabalhar em cima da disciplina, em cima da vertical, lá em cima, de lá que vem para baixo. No grupo ela tem que ser horizontal, todo mundo se respeitar. Aí se forma. Então, nós temos já uns 4, 5 anos vendo uma... É normal com a pressão que existe, com a cultura nossa de resultado, de imediatismo. Tem alguns bons jovens treinadores que estão sofrendo, mas mais para frente eles vão se firmar. Mas isso que você está falando até... Teve um jogador que conversou com a gente uma vez e falou que o próprio atleta ele respeita muito mais o treinador que foi jogador de futebol, né? E a gente vê que essa nova geração tem muitos treinadores que não foram jogadores. Alguns são professores de educação física, outros estudiosos e tal. E para um cara ser um bom treinador, além da parte teórica, como você bem disse, é preciso também a liderança, a questão da psicologia de como lidar com o elenco de futebol. E como que esses treinadores da nova geração vão poder fazer esse trabalho e mudar a visão do jogador, fazendo ser respeitado também? É um grande desafio. É um grande desafio porque nossos atletas profissionais hoje caiu dentro daquela conversa de 2002 que estava começando a muito passar a mão na cabeça. Tu não pode montar um planejamento hierárquico, e aí que eu sempre falo, um time ser vencedor, eles têm que, o presidente ele tem que se reunir com o seu vice-presidente, seu diretor executivo, seu gerente, e dizer, que linha de treinador nós queremos. É esse tipo de linha, moderno, líder. O jogador tem que ver o treinador um líder. Se ele não vê isso, ferrou, gente. Pode ser o treinador mais inteligente. Eu já tive grandes treinadores super intelectuais, mas que não eram líderes. Não tinham na hora. Porque o líder é aquele que faz as coisas como tem que ser feito, na hora certa e a coisa certa. Comandar o vestiário do jeito que tem que ser comandado, com firmeza, mostrando ali cada um tem os seus direitos, seus deveres, vou cumprir e mais nada que isso. O merecimento ser respeitado dentro de uma condição de trabalho, quem tem que jogar, quem não tem. Hoje o futebol está bem abrangente, ele está abrindo lacunas para rodar muito elenco, quem tem elenco para rodar, conseguir rodar, tem equipes que estão conseguindo sucesso, entendeu? Mas é um grande desafio hoje, realmente a gente fazer os nossos treinadores que não jogaram pegar o know-how de quem jogou. Esse know-how da gente saber aos 44 eu vou fazer o gol da vitória, porque já me aconteceu várias vezes isso dentro do campo, e aí tu tem condição de chegar para o teu atleta, acredita que vai ganhar, que tem 1 minuto, e é a hora da superação, e isso é know-how, isso não se compra, não se adquire numa classe, mas não pode um ex-jogador não ter absolutamente nenhum conhecimento de sistema, não se atualizar nas fases de jogo, de mudar a nomenclatura. Hoje, se o mercado está pedindo, vamos parar de falar contra-ataque, vamos ser reativo, vamos parar de falar de defesa e ataque, vamos falar de organizações, de transições, de fase de jogo, de princípios de ataque, de defesa. Vamos estudar, não tem problema. Hoje, o futebol está globalizado, tu abre uma internet, tu vai fazer um curso, fácil, tu se atualiza. É muito fácil, mas tu tem que não pode se achar que no futebol o futebol está todos os dias nos ensinando, não só o futebol, na vida a gente está todo dia aprendendo. E aí a gente sai de 2003 para um tema que ainda causa muita curiosidade na torcida do Curitiba, que é 2006. Estevão Soares cai após um empate contra o Sport no Couto Pereira, e
chega o Bonamigo. Aquele time que você rodada pegou... que foi? Que rodada que foi? Eu já te digo que rodada que foi. Já te falo aqui, quer ver? Ó. Se eu não me engano, na quarta ou quinta rodada. Eu lembro o Estevam caiu na quinta rodada. Foi 1-1. O Coxa toma um gol do meio de campo do Wellington, meio campo depois que joga no Paraná. O Coritiba fez o Caio ainda fez o gol do Coritiba. E aí você chega para a tua segunda passagem com uma expectativa grande da torcida e você pega um time que até certo ponto era um dos principais candidatos ao acesso junto com o Atlético Mineiro na época, né? E que tinha jogadores experientes como o Arthur, o goleiro que participou da tríplice coroa do Cruzeiro, o Índio, o zagueiro, o Alberto, o centroavante que fez parte do Santos de 2002, tinha o Christian Meia, tinha o Paulo Miranda, enfim, tinha uns jogadores experientes. E aquele Curitiba não conseguiu engrenar. Chegou a ficar 8 jogos sem vencer, que culminou com aquela confusão gigantesca no aeroporto, na volta do jogo contra o Ceará, onde o Curitiba perdeu por 2-0. Até que ponto aquela confusão no aeroporto influenciou no restante do campeonato, onde o Curitiba tinha grande chance de se classificar, mas perdeu de virada para o Atlético Mineiro na antepenúltima rodada dentro de um Couto Pereira lotado, né? Após estar ganhando por 2-0. Aí vai jogar novamente contra o Gama que já tinha sido algoz lá em 2002, empata com o Gama, que não tinha pretensão nenhuma no campeonato em 1-1, e ali perdeu a oportunidade do acesso para a Série A em 2007. Até que ponto aquela confusão no aeroporto influenciou no rendimento do time na sequência da competição? Bom, eu falo o seguinte, eu quero voltar um pouquinho para cá, é até difícil a gente falar, um pouquinho para trás, é até difícil a gente falar um pouquinho do meu trabalho para frente. Porque eu também começo a tentar descobrir o que aconteceu. Por quê? Porque era um desafio. Claro que eu não tive o tempo que eu tive na outra oportunidade, que eu tive 2 meses treinando, preparando o time para o primeiro campeonato, fiquei 1 ano, 2, eu tinha que entrar numa turbulência, que era uma turbulência, claro, com uma aprovação quase unânime de uma grande... E foi um dos motivos que eu aceitei o desafio, foi que o presidente me chamou, o Giovanni me chamou e disse: "Tu precisa me ajudar agora. Eu já te ajudei, agora você precisa me ajudar e tem uma torcida que tá te chamando." E eu não podia deixar de dizer não. Eu não podia. Mas eu estudei. Que a gente sabe que às vezes as conquistas ela é dividida só para aquele treinador que ganha naquele momento. Mas ele não olha para trás 1 ano, 2, 3, o que aconteceu na construção toda. Quando eu falei de 2002, de 2003, eu falei do Ivo. Entendeu? Porque teve uma construção lá um pouquinho atrás, claro, por mais que depois foi uma situação diferente, mas teve uma construção. E o que houve a partir de 2002 e 2003, a partir de 2003 para 2004, foi uma desconstrução. Onde é que foram parar aqueles jogadores vitoriosos de 2003, que disputaram uma Libertadores em 2004, e aí em 2005 já foram rebaixados, o Curitiba foi rebaixado para vir 2006, possivelmente com um time novo. Aquilo era um time... O Curitiba de 2006, tu tirando a base, o Andrezinho, o Ricardinho, o Henrique, zagueiro, o Batatais foi contratado, o Arthur foi contratado, o Kleber foi contratado, goleiro, meio de campo era o Mancha, era da casa, Peruíbe era da casa, o Christian foi contratado, o Alberto foi contratado, o William foi contratado e machucou. Eu acho que aí tem um peso também do William, que ele é um centroavante que estava numa fase boa no Coxa, e era o nosso centroavante na época, que teve acho que quebrou o pé, se não me engano, nós perdemos eles numa fase importante do time. Então, ali estava um time que estava sendo reconstruído também em cima de uma Série B, com todo favoritismo, de jogadores, como falou aí, o que nós chegamos? Tentamos dar um impacto dentro do time, até se tu olhar a tabela, a gente conseguiu fazer uma curva exponencial, botou lá em cima. Muito grande. Nós chegamos a ser primeiro colocado, terminando o primeiro turno. Nós viramos o turno num jogo contra o Avaí lá, que o Curitiba vira, foi um jogaço, estava disputando. E aí, o que faltou, que eu vou dizer que tinha demais no grupo de 2003? Comprometimento, unidade.
não tinha a mesma unidade. Não tinha a mesma unidade. É evidente que aí a torcida também começou a sentir, mas a gente sente aquela unidade que a gente conseguiu formar em 2003, todo mundo ali ficou um pouco mais difícil. Ali eu confesso que ficou mais difícil, não conseguimos mais a produção não, a gente sentia que não era aquele sentimento de amizade que existia em 2003, e o time também não deu aquela liga de buscar performance, foi para cima, e na hora que precisou, em função de não ter um time verdadeiramente, nós acabamos não chegando no nosso objetivo. Muito se fala por aqui em Curitiba, porque esse assunto sempre vem à tona, né? Porque aquele episódio do aeroporto ficou marcado negativamente na história do Curitiba, mas muito se fala que havia muita confusão dentro do vestiário, do próprio grupo de jogadores. Diz que esse motivo, inclusive diretores da época até chegaram de maneira informal a falar isso, diz que o principal motivo à época para o Curitiba, até porque o seu trabalho como treinador nunca foi questionado, mesmo em 2006, né, quando o time não conseguiu o acesso. Até porque esse time do Bonamigo gerou muitos frutos, né? Muitas revelações. Esse ano surgiu Pedro Ken, Marlos, Keyson, Henrique. Mas, enfim... Mas o de 2006 já eram jogadores até um pouquinho mais experientes, mais renomados. E aquela coisa, é normal a insatisfação de alguém que não está jogando, de algum atleta que possa não estar jogando, era normal. Jogadores experientes que queriam jogar uma Série B, aproveitar a camisa do Curitiba, que era um time grande, para ter visualização, para ter pessoal ter visibilidade, e daqui a pouco não está jogando, é normal, descontentamento. Assim, eu não me volta, eu lembro que foi um dos pontos que a gente reunia e tentava buscar, era um dos pontos que a gente, dentro de análise, depois, o que deu certo dentro da comissão técnica, a gente sentava e conversava, que era a dificuldade quando tinha alguns problemas dentro do vestiário. E Bonamigo, como um treinador lida, por exemplo, o time na antepenúltima rodada perdeu para o Atlético Mineiro por 3-2, Couto Pereira lotado, né, após estar vencendo por 2-0, mas ainda assim o time vai para Brasília com grande chance de se classificar. Como o treinador trabalha a cabeça do jogador nesse momento? E mesmo assim não adiantou, porque o time empatou com o Gama ali por 1-1, caiu fora, perdeu a chance, e o Gama não tinha nenhuma responsabilidade no campeonato, né? Tanto que não caiu, não subiu. Como o treinador trabalha nesse momento, após uma derrota dolorida em casa, com o Atlético Mineiro, mas ainda mantendo a chance de subir para a primeira divisão, e chega em Brasília contra um time inferior tecnicamente, sem nenhuma aspiração no campeonato, e nem assim consegue o resultado. Como que se trabalha para um jogo desse? Se trabalha muito nesse momento, tirar peso, né? Eu sempre procuro muito, é fundamental, não colocar carga no atleta, né? A responsabilidade. Se o atleta não tiver alegria para jogar, ele entrar pesado, a camisa do Curitiba ela tem um peso. O cara, para jogar no Curitiba, tem que ter personalidade, que é uma torcida exigente, e joga junto com o time sempre, mas gosta de ver o time jogando futebol, gosta de ver o time com raça. E quando você não... quando você tem que dar a medida certa da confiança, entendeu? Por atleta, para não perder isso, porque às vezes quando perde a confiança fica pesado, não tem... Vem a dúvida é ladrão de sonho. Aquele cara que tem dúvida na vida fica perdendo as grandes oportunidades, então não pode ter dúvida no futebol, tem que acreditar no potencial. Então o trabalho foi muito em cima disso. A derrota, é claro que com o Atlético de virada, foi uma ducha muito grande na gente. E aí veio o Gama, já com aquele histórico de 2002, que nos tirou daquela classificação nossa contra que seria a 8ª vaga do Campeonato Brasileiro de 2002. E eu não estou lembrando muitos fatos de como foi o jogo contra o Gama. Sei que fizemos o último jogo com o Avaí, praticamente ganhamos o jogo, mas já sem chance de subida. O Gama, se não me engano, saiu na frente, e aí o Coritiba empatou depois dos 30 do segundo tempo num gol do zagueiro índio ainda. E ainda foi para cima, mas não conseguiu mais, e aí
né? Continuou na segunda divisão, mas daquele ano ainda, a tua passagem pelo Coritiba, ela não foi manchada, porque o teu trabalho como treinador, ele até pelos diretores da época foi reconhecido. O problema ali era evidente e ficou muito claro para a torcida que era no grupo de jogadores. E às vezes existem fatos que o próprio treinador não consegue gerenciar, né? Tem evidente. Mas eu falo uma coisa, o Curitiba tem que aprender. Acho que na vida, como em tudo na vida, tem que aprender o clube como um clube grande que é. E o Curitiba teve várias quedas. Da forma como o Curitiba cresceu aquela temporada, não podia ter caído tão de repente. Disputar uma Libertadores 2004 e daqui a pouco 2005 cair, tem que aprender. Futebol é continuidade, tem que saber trazer as pessoas certas, tirar lição. Agora está prestes de mais à frente disputar um campeonato nacional. Curitiba não é clube de Série B. A estrutura que o Curitiba tem, a história que o Curitiba tem, a torcida que o Curitiba tem, um clube de primeira divisão. Precisa, evidentemente, a questão política é problemática, é muito difícil. Eu fico torcendo para, às vezes, aparecer um grande líder, sabe, dentro do Curitiba. Um grande líder, quando eu falo, fora do campo. Um cara que chega lá, bota o peito, o cara que agrega toda uma política de coxa branca, para os caras começar a pensar realmente no clube e não neles como pessoas, entendeu? Para fazer um Curitiba forte, porque o adversário está crescendo. Só tu olhar aí do lado, está disputando competição internacional. Está sendo campeão e tudo mais. E não pode ser uma gangorra, tem que ser um estímulo. Não pode, quando o atleta estiver lá em cima, não, tem que estar lá em cima, puxar para cima na motivação, entendeu? No trabalho, enfim, nas situações que pode crescer com equipe, profissionais que tem que ser colocado dentro do clube para fazer um gerenciamento do melhor modo, né? Sim. Rogério, Marcelo, querem falar alguma coisa de 2006 ainda ou não? Porque se não tiver nada, eu já quero emendar um fato curioso aqui, que acho que grande parte da torcida não sabe ainda. Acho que emenda, então, porque 2006 é um ano que eu quero esquecer. A gente já falou bastante. 2006 falamos bastante. Já. Vamos no começo do programa, o Rogério, que nasceu na década de 90, ele não deve lembrar, mas em 1990, e eu lembro, estava lá, você jogou no Coritiba. 3 jogos e os 3 sob o comando do Felipão, né? Foram 2 derrotas para o Juventude, uma no Couto Pereira, outra em Caxias, e uma derrota para o Joinville também, lá em Joinville. E o que me é interessante naquele ano é o seguinte: o Coritiba, no ano anterior, para mim, teve o melhor time que eu acompanhei na história do Coritiba. Foi o time de 89, treinado pelo Edu Coimbra. Você deve ter ouvido falar bastante desse time também, até porque você jogou com remanescentes daquele time. E aquele time de 90 tinha jogadores como Tostão, Chicão, Pedrinho Maradona, Moreno, jogadores de boa qualidade técnica. Se lembra o que aconteceu para aquele time não vingar também, mano? Que teve 3 técnicos no ano, na Série B, inclusive. Não, foi engraçado que essa passagem do Curitiba foi bem estranha pelo seguinte. Eu já tinha saído do Grêmio, que eu fiz uma carreira muito segura dentro do Grêmio, desde a categoria de base, me transferi para o Internacional dentro do projeto de Libertadores, do Inter ganhar uma Libertadores de 89, e nós não conseguimos, ficamos na semifinal contra o Olímpia. E quando tem um projeto como era a grandeza daquele projeto do Inter, e que aí o Inter fez um esforço danado para me tirar do Grêmio ali, eu tive que não deixar meu passe, não renovar contrato, deixar o passe para a federação e calcular vezes 72 vezes na época, dava o valor do passe, o clube ia lá e comprava o atleta. Aí me comprou, eu fui para o Inter tentando isso, não conseguimos. Aí eu jogava junto com o Norberto, um amigo meu, isso, de Curitiba. Jogou aqui, jogou aí. Aí quando veio para o Curitiba, quem vem junto? Norberto. O Filipão tinha. O Paulo César Carpegiani, ele traz. Era o treinador dele, me traz. Eu e o Norberto junto. Chegamos na semana do Atletiba. E aí eu quero jogar, o Norberto. Eu também quero jogar. Todo mundo queria jogar um clássico e tal. Era sempre bom jogar os clássicos, mesmo que a gente é acostumado a jogar Grenal. E
o que aconteceu? E aí só deu para escrever um. E aí o Norberto foi escrito. E eu não consegui jogar. Aí o Atlético ganhou esse clássico, não sei se foi no Couto Pereira, não lembro. Sei que só que eu não joguei essa partida, e aí o Carpegiani perdeu o clássico e caiu. Aí veio o Filipão. Aí o Filipão nós começamos a jogar. Aí fizemos realmente os 3, 4 jogos, daí o Filipão saiu também. Era um ambiente horrível, estava uma fase muito difícil na época. Curitiba era a Série B, né? Série B. Eu acho que eu fiz uns 5, 6 jogos também. E aí o Curitiba também, naquela situação de tu não recebe, entendeu? Então ali foi uma passagem. O comecinho da década de 90 ali foi complicada mesmo. Foi quando o Coxa teve a canetada, né? Foi em 89, né? A canetada. Canetada foi em 89. Daí a gente foi para a Série C, só que daí a Série C foi extinta, então a gente estava na Série B. Só que pense um ambiente turbulento. Ali, a década de 90, foi ali que eu comecei a torcer para o Coxa. Então, por isso que aquela geração virou torcedores guerreiros mesmo. Eu podia ter te 91, ajudado, 92, 93 eram assim, jogos de 2, 3 mil pessoas no estádio. Era um clima muito ruim, né? Mas foi ali que eu comecei a torcer. Aquela Série B, inclusive, era regionalizada. O Curitiba enfrentou Blumenau, Joinville, Juventude. E conta uma história pra gente. Eu tive a felicidade. O Curitiba só conheci o meu grande irmãozão, que infelizmente já está lá do lado do Papai do Céu hoje, um grande Krieger, cara, poxa, figura fantástica. Olha que bacana. Foi uns caras que a gente fica muito triste com a perda dele. Era um cara coxa branca como ninguém, um trabalho nosso ali sempre dando apoio, era uma visão de futebol que tinha esse Krieger impressionante, cara, que ele chegava e dizia: Paulo, dá uma olhadinha nesse cara, dá uma olhadinha nesse, dá uma olhadinha naquele, lá na base. Eu disse: ó, o que tu fala para mim, eu vou olhar direto. Não tinha erro. Então é por isso que ali 2000, 2013, aquela safra que vinha, o Curitiba jorrava garoto, todo o ano tinha uma safra de jogadores formados dentro do Curitiba fantásticos, né? Fantástico. A Miranda, Rafinha, Adriano, e saía depois veio o Pedro Ken, veio o Keirson, veio o Renan, veio Marlos, o Marlos, era muita gente, muito, porque o Krieger fazia aquela coordenação junto com... Muito bacana mesmo, a lembrança que eu tive a oportunidade de Krieger, depois que o Filipão saiu, ele que ficou como técnico daquela equipe do Coritiba em 90. Desde aquela época o Krieger já era o técnico interino, sempre que precisava era o Krieger que entrava, né? E só para encerrar esse assunto, procede a história do que o Felipão foi embora no ônibus do Juventude depois da derrota, não? É verdade essa história ou não é? Porra, nem eu vi ele mais, cara. O Felipão, mas estava muito difícil para todo mundo. Então ele foi embora. Se você não viu mais, provavelmente ele foi embora junto com o Juventude. Mas eu também fui, eu também jogamos 4, 5, acho que ele não recebeu. Nós já estávamos ali 40, 50 dias também, tinha algumas promessas de alguns cheques que estavam batendo também, ninguém recebia, entendeu? E bem como tu falou, tinha jogadores bons, Pachequinho estava no auge, Cristão, camisa 10, tinha um zagueirão, o Gralac, não, um brancão, acho que era o Gralac, não era o Gralac? Não, o Gralac não é desse tempo. O zagueiro era o Berg, da direita, e tinha o João Pedro, que veio do Atlético Mineiro. Nessa época, eu já te digo. E tinha até o Mazzaropi naquele time, né? Lembra? O goleiro. O Mazzaropi veio também. Veio o Mazzaropi também. Aí a barca afundou geral, né? Você vê, era um time de nomes consagrados, que o próprio Norberto era um craque, né? Era um volante que jogava muita bola também. Guerreirão. Era o meu grande rival lá no Sul. Nós rivalizávamos muito jogando em Grêmio contra a Inter lá nos clássicos. O zagueiro que você fala era o Vica. Não era o Vica? Pode ser o Vica. Era o Vica. Mas eu tinha um zagueiro que batia o lateral dentro da área. Não, esse era primeiro foi o Vavá, que foi campeão em 85. É o Vavá.
Mas o Vavá estava naquele elenco, então. O Vavá jogou alguns jogos. E o Paulo César, lateral esquerdo. Paulo César Campinas, jogava muita bola, né? Lateral Paulo esquerdo. César Campinas. Você vê, o time era bom, só não deu certo. Leonório, vamos caminhando para o final, que a gente tem 7 minutos aí para fechar. Eu né, assim, queria te agradecer muito aí pela participação. Falar para você. Uma última pergunta. Rogério. Pode falar. Amigo, ainda vamos poder ter a chance de te ver treinando Coritiba novamente? Você aceitaria um convite de voltar para casa? Tá sendo empresário aí, cara. Não, olha, agora nós temos que apoiar o Barroca, que vai começar um trabalho maravilhoso aí. Tenho a menor dúvida que o Curitiba, é aquilo que eu falo, não dá para desperdiçar, que o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil, cara. Principalmente agora, depois dessa pandemia aí, vai ter muita dificuldade. Os times gigantes vão se tornar time grandes, os grandes vão se tornar médio, o dinheiro vai desaparecer, que estava abundante nos gigantes, principalmente, que estavam fazendo uma diferença muito grande em termos vai ficar mais restrito, vai ter que ter muita criatividade, quem faz a gestão do futebol para saber fazer time competitivo, porque o campeonato lá dentro ele vai ser, tecnicamente, sempre vai ter bons jogadores, sempre vai ser ótimo campeonato, e é um campeonato difícil pelo continente que é. Nós estamos hoje, o Brasil é um continente, não é um país, ele é enorme. Então, e é uma competição difícil, e tem as competições paralelas que vêm também, internacionais, as Libertadores, que estão sendo cada vez mais competitivas, porque estão sendo bem rentáveis, mais rentáveis do que eram antigamente. Então, é importante fazer um grupo bem homogêneo sobre o aspecto técnico, criar uma identidade forte, e vamos ficar torcendo. Minha ideia, quando assumiu o Boa Vista, é mostrar que a gente, quando sai para fora do país, ninguém fica 10 anos nos Emirados se não é campeão. Se não bate campeão, não bate meta, não chega no seu objetivo. Lá tem a cobrança interna muito maior, porque o cara põe dinheiro e ele quer resultado. Não tem cobrança externa de torcida, que vai muito pouca gente a campo. Então eu queria mostrar, mesmo pegando um time pequeno do Rio de Janeiro com uma estrutura boa, me deram uma estrutura boa para treinar. Tem um centro de treinamento maravilhoso aqui em Guaratiba, dentro do Rio de Janeiro mesmo, porque o Boa Vista é um time de um gestor que ele treina aqui no Rio e joga em Saquarema. Então, pegamos jogadores aí meio experientes, com os jovens também, demos uma vida e fizemos um grande campeonato para mostrar que eu estou com muita fome, assim, uma vontade enorme de pegar grandes desafios e mostrar de novo que o currículo que eu tenho é um currículo de conquistas. E o mister que se cuide aí com você, né? Porque no histórico você está ganhando. Eu sei que lá em Portugal, quando você treinava o Marítimo... Sabe que eu nem sabia? Eu tava conversando com os caras na final, daqui a pouco veio um repórter, sabia que tu ganhou, que eu trabalhei no Marítimo em 2005. No Marítimo. No Marítimo, na Ilha da Madeira. E ele era treinador do União Leiria, mas eu não lembrava. Né? Eu lembrava com o Fernando Praz no elenco, inclusive. O né? zagueiro, o goleiro, né? Aí tu ganhou 3-0 dele na Madeira. Eu nem lembrava disso. Olha, aí o cara veio me fazer essa pergunta, eu disse o quê? Eu não vou mexer com ele numa véspera de decisão, mas ele com o Flamengo, uma potência com o meu time, eu disse, eu nem lembro. Não vou entrar nessa. Não, sem invenção tua. E falando no Boa Vista, tem algum jogador, porque o Boa Vista tem alguns jogadores experientes que já passaram em grandes clubes do próprio Rio de Janeiro, como o Wellington Silva, o Robert, Flores. Que era Eric Flores, o Robert, que era uma revelação do Fluminense, o Everton Silva também. Tem algum jogador no Boa Vista ali que você acredite que possa ainda dar bons frutos em um clube da primeira divisão? Poxa, eu fiquei muito... Porque o que acontece? O meu parâmetro é o seguinte, meu parâmetro é jogo contra os grandes, não é parâmetro quando jogou Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo, são os times que são de Série A, tu consegue ver. Poxa, se vocês vê é que a final nossa da Taça Guanabara não passou
não passou por todo o Brasil, só passou no Era Facebook. contra o Flamengo. É impressionante que o time jogou os primeiros 30 minutos de jogo. E o Flamengo jogou com o time B. O time B jogou com o Gabigol, o Diego, Vitinho, depois entrou Everton Ribeiro para ganhar. Teve Everton Ribeiro, entrou depois o Gerson, entrou o Arão, tudo. Quer dizer, ele não começou com. Fez jogou com o Michel, jogou com o Pedro, centroavante, um timaço. Nós fizemos um grande jogo, cara. E ali eu vi o seguinte, que eu acho que o Bob é um jogador que disputa uma Série A tranquilamente. Fernando Bob. Que é um jogador ainda que tem 28, 29 anos, não, tem 30, 31 anos, e assim, foi de uma regularidade a volante que não é rapaz, ele constrói, ele gosta de entrar entre o zagueiro, abrir meus dois centrais, ele entra bem numa linha de 13, tem uma iniciação de jogada com passes precisos, não tem erro de passe. Ele é um jogador que não é veloz, mas ele tem uma noção de posicionamento com um jogador experiente, ele antecipa muito, ele sabe onde a bola vai cair, onde vai chegar, antecipa, rouba muito a bola na antecipação. Então, é um jogador que me impressionou muito, como o Wellington Silva, também na lateral. O Wellington foi para o Juventude. Eu agora, possivelmente, nós estamos mais ou menos organizando o planejamento nosso de volta aí. Vão perder 4 ou 5 daquele time, que não vai ser a mesma coisa. O Wellington Silva deve estar indo para o Juventude. O Paraná Clube andou sondando 2. Sondou o Jean Vitor, lateral esquerdo, e o Dantas, centroavante. E quem mais que está saindo? Caio Dantas, ex-Vasco. O Dantas. Jogou no Paraná no passado, né? Não. Esse não é aquele Caio Dantas. Eu estava com o Caio, aquele lá é outro Caio, estava comigo lá, mas ele está com um problema de joelho. Caio Dantas, ex-Vasco da Gama, né? Não, mas é outro Caio Dantas. Deixa eu falar, a gente está chegando ao final do tempo já. Foi um prazer bater um papo contigo, bom amigo. Dizer para você que o Coxanautas está sempre aberto, quando você quiser. Agradeço imensamente aí tua disponibilidade de conversar com a gente. E dizer que se o futuro reservar coisas boas para você, que uma delas seja voltar ao nosso Curitiba. Um grande abraço para você e sucesso aí no Rio de Janeiro e que isso lhe proporcione voos maiores. Um abraço, muito obrigado. Foi um prazer realmente muito grande conversar com vocês, trocar, e a gente está trocando aqui informações, eu estou aprendendo um pouquinho, conversando, falando sobre o passado, sobre os momentos que a gente teve dentro do Curitiba. Uma história muito viva na minha memória, com certeza. Foi um clube que marcou bastante o meu crescimento profissional. Com certeza não teria tido uma carreira internacional e para fora do país se não tivesse feito as campanhas que eu fiz pelo Curitiba. E estou à disposição. Um grande abraço a todos, sucesso para vocês aí no programa. Valeu, gente.